Já que você não conseguiu nos dar um herdeiro, pegue este presente de aniversário, declarou meu sogro, presunçoso. Quando abri a caixa, os papéis do divórcio me encaravam. Olhei para o meu marido. Ele virou o rosto. Então minha sogra apresentou uma mulher de 25 anos como sua nova esposa. Silenciosamente, assinei. Então minha melhor amiga tirou um envelope da bolsa. A cor sumiu do rosto do meu sogro enquanto ele lia. Temos uma surpresa maravilhosa para você, Catherine, anunciou Sharon enquanto a sobremesa era servida no nosso jantar de aniversário. O momento pareceu deliberado, calculado para me pegar desprevenida quando eu estivesse relaxada e cercada por pessoas em quem confiava. Mason empurrou a cadeira para trás e se levantou, chamando a atenção de todos os convidados à mesa elegantemente posta. Os cristais e porcelanas que eu havia arrumado com tanto cuidado de repente pareceram adereços de uma peça para a qual eu não havia feito teste. Mas deixe-me dar um passo para trás e explicar como cheguei a este momento. Sentado naquela sala de jantar, cercado por familiares e amigos, completamente alheio ao fato de que meu mundo estava prestes a ruir. A manhã do nosso segundo aniversário começou com tantas promessas. Acordei antes do amanhecer, meu corpo vibrando de excitação que tornava o sono impossível. 2 anos. Timothy e eu tínhamos completado nosso segundo aniversário. E hoje à noite celebraríamos com todos que eram importantes para nós. Saí da cama com cuidado, não querendo acordar meu marido, e fui descalça até a cozinha. Antes de continuarmos com a história da Catherine, quero agradecer por se juntar a mim e compartilhar essas experiências que importam para tantas mulheres. Se você acredita que todo casamento merece honestidade e respeito, considere se inscrever. Isso nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir essas histórias. Agora, vamos ver o que Catherine descobriu em seguida. A casa parecia diferente naquelas horas antes do amanhecer, cheia de possibilidades e expectativa. A luz do sol ainda não havia começado a penetrar pelas cortinas de renda, mas eu já conseguia ver as fotos do nosso casamento na lareira, sob o brilho suave do poste de luz lá fora. Lá estávamos nós, congelados naquele momento perfeito em que prometemos um ao outro para sempre. O rosto de Timothy radiante de alegria enquanto ele colocava o anel no meu dedo, meu vestido esvoaçando ao nosso redor como uma nuvem de esperança e sonhos. Toquei minha aliança de casamento enquanto preparava o café, girando o anel de ouro no dedo como sempre fazia quando precisava de segurança. O metal havia esquentado na minha pele ao longo dos últimos 2 anos, moldando-se para se encaixar perfeitamente. Parecia parte de mim agora, tão natural quanto respirar. Timothy apareceu na porta da cozinha bem na hora em que eu estava servindo seu café da manhã favorito. Panquecas de mirtilo com xarope de bordo de verdade, bacon de peru crocante, exatamente como ele preferia. Suco de laranja fresco que eu havia espremido à mão na noite anterior. A cozinha cheirava a contentamento, repleta de aromas de manteiga, baunilha e grãos de café moídos na hora. Feliz aniversário, eu disse baixinho, esperando que ele atravessasse a sala e me beijasse como fez no nosso primeiro aniversário. Em vez disso, ele parou na porta, com uma expressão indecifrável. Sim, ele respondeu simplesmente. 2 anos. Algo em seu tom de voz me fez desviar o olhar das panquecas, mas ele já havia voltado a atenção para o jornal da manhã. O farfalhar familiar das páginas preencheu o espaço entre nós, criando uma barreira que eu não conseguia entender. Timothy sempre fora quieto de manhã, mas aquele silêncio parecia diferente, mais pesado, mais deliberado. Atribuí minha inquietação ao nervosismo do aniversário. Os homens lidam com as comemorações de forma diferente das mulheres, raciocinei. Onde eu sentia a excitação borbulhando como champanhe. Ele provavelmente sentiu o peso da expectativa, a pressão para tornar a noite perfeita para nossas famílias. À tarde, passei a tarde na casa de Mason e Sharon, transformando sua sala de jantar formal no cenário perfeito para nossa celebração. Sharon direcionou meus esforços com sua habitual mistura de críticas disfarçadas de sugestões úteis. Mas havia algo diferente em sua energia hoje. Ela praticamente vibrava de excitação enquanto arrumávamos as flores e polimos os talheres. Você parece particularmente feliz hoje, observei, colocando cuidadosamente as rosas no vaso de cristal que ela havia nos presenteado com seu casamento. Ah, Catherine, respondeu Sharon, e seu sorriso era mais largo do que eu jamais vira. Esta noite vai ser tão especial, um alívio, de verdade. Estamos esperando por esse momento há algum tempo.
Mason assentiu de sua poltrona de couro, onde observava nossos preparativos com a satisfação de um general avaliando suas tropas antes da batalha. 2 anos são tempo suficiente para avaliação, disse ele, com a voz carregada daquele tom autoritário que usava ao fazer pronunciamentos sobre assuntos familiares. Esta noite celebramos a tomada de decisões necessárias. Suas palavras soaram calorosas e inclusivas, como se finalmente estivessem me acolhendo plenamente em seu círculo familiar. Trabalhei desesperadamente por essa aceitação, suportando inúmeros jantares em família onde críticas sutis eram feitas com precisão cirúrgica. Cada reunião de fim de ano em que sorria diante de perguntas incisivas sobre netos. Cada evento social em que me sentia como se estivesse fazendo um teste para um papel que eu acreditava já ter conquistado por meio do casamento. A sala de jantar se transformou graças aos nossos esforços conjuntos, tornando-se uma vitrine digna da celebração que imaginei que estávamos criando. Flores frescas enchiam cada superfície com o perfume de rosas e mosquitinhos de bebê. Taças de cristal refletiam a luz da tarde e faziam pequenos arco-íris dançarem sobre a toalha de mesa branca e imaculada. A porcelana de boa qualidade, cada peça valendo mais do que a maioria das famílias gasta em compras mensais, brilhava sob o lustre que eu havia passado uma hora limpando até ficar perfeito. À medida que os convidados começaram a chegar naquela noite, senti aquela onda de orgulho que acompanha o sucesso do entretenimento. Nossos amigos e familiares encheram a casa com risadas e conversas, suas vozes se misturando à música clássica que eu havia selecionado para o ambiente de fundo. Tudo estava indo exatamente conforme o planejado. No entanto, à medida que a noite avançava, comecei a notar sutis nuances que não conseguia identificar. Os convidados deram parabéns que pareciam um tanto vazios, e seus abraços duraram um momento a mais, como se estivessem se despedindo em vez de comemorando. As conversas diminuíam quando eu me aproximava e olhares significativos eram trocados quando as pessoas pensavam que eu não estava observando. Minha tia Patrícia me puxou de lado durante os coquetéis, suas mãos bronzeadas apertando as minhas com uma intensidade incomum. Catherine, querida, você está se sentindo bem? Você parece um pouco pálida esta noite. Só animada, respondi, embora a pergunta dela tenha me deixado constrangida de repente. Nervosismo do aniversário, imagino. Ela estudou meu rosto com o olhar penetrante que havia aperfeiçoado durante seus anos como diretora de escola. Se você precisar de alguma coisa, Catherine, qualquer coisa, saiba que pode me ligar. Suas palavras tinham um tom que eu não conseguia decifrar, como se ela estivesse oferecendo ajuda para problemas que eu não sabia que tinha. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, Timothy apareceu ao meu lado com um sorriso forçado e me guiou para cumprimentar outros convidados. Durante todo o coquetel, Timothy manteve uma distância física cuidadosa de mim, evitando toques casuais e olhares mútuos que normalmente caracterizavam nossas interações públicas. Quando os convidados perguntavam sobre nosso casamento ou planos futuros, ele dava respostas vagas e rapidamente redirecionava as conversas para tópicos mais seguros. Seu comportamento me lembrou de alguém se roubando para realizar uma tarefa desagradável, mas necessária. O jantar prosseguiu com toda a elegância formal que Sharon insistira em exigir. Prato após prato cuidadosamente planejado foi apresentado aos nossos convidados, cada prato selecionado para demonstrar gosto sofisticado e atenção aos detalhes. A conversa fluiu tão suavemente quanto o vinho, abordando tópicos seguros sobre o clima e notícias da comunidade, mas evitando cuidadosamente qualquer coisa muito pessoal ou controversa. Eu deveria estar me divertindo, aproveitando a execução bem-sucedida de semanas de planejamento cuidadoso. Em vez disso, me vi estudando os rostos ao redor da mesa, buscando pistas sobre as estranhas correntes ocultas que eu sentia, mas não conseguia identificar. Todos pareciam estar atuando em vez de comemorar, como se estivessem seguindo um roteiro que eu nunca tinha visto. Enquanto a sobremesa era servida, Sharon se levantou do assento com o ar de alguém prestes a fazer um anúncio importante. A mousse de chocolate que eu havia pedido especificamente ao buffet permaneceu intocada diante de mim enquanto meu estômago se apertava com uma apreensão repentina. Temos uma surpresa maravilhosa para você, Catherine, disse ela. E eu percebi que o que quer que estivesse prestes a acontecer havia sido cuidadosamente orquestrado para este exato momento. O momento, o cenário, o público formado pelas pessoas que eu mais amava e em quem mais confiava no mundo. Tudo pensado para maximizar o impacto de qualquer surpresa que me aguardasse. Mason empurrou a cadeira para trás e chamou a atenção de todos os convidados à mesa. Naquele momento, cercada por cristais, porcelanas e flores que eu havia arranjado com tanto carinho,
finalmente entendi que eu não era anfitriã daquela celebração. Eu era o seu alvo. Os aplausos diminuíram quando Mason se acomodou novamente na cadeira, mas a tensão na sala permaneceu espessa como névoa. Forcei um sorriso, minhas mãos tremendo levemente enquanto pegava meu copo de água. Algo fundamental havia mudado durante seu discurso, embora eu ainda não conseguisse identificar o que era. Os rostos ao redor da mesa de jantar exibiam expressões que eu não conseguia decifrar. Expectativa misturada a algo que se assemelhava desconfortavelmente à pena. Mas esse momento de desconforto não foi meu primeiro aviso de que algo estava errado com meu casamento. Os sinais vinham se acumulando havia semanas, como pequenas rachaduras em uma fundação que eu havia escolhido ignorar em vez de examinar. 3 semanas antes, eu estava organizando nossa papelada para a declaração de imposto de renda quando descobri a primeira evidência de que meu casamento perfeito foi construído com base em mentiras. Escondido entre documentos de seguro e contas de serviços públicos, encontrei um extrato de celular que não pertencia ao nosso plano familiar. O cabeçalho da carta era familiar, nossa operadora de telefonia sem fio, mas o número da conta estava errado. Minhas mãos tremiam enquanto eu analisava as cobranças detalhadas. Centenas de mensagens de texto e ligações para um número que eu nunca tinha visto antes. As datas e os horários contavam uma história que fez meu estômago se apertar de medo crescente. Conversas tarde da noite, quando Timothy alegava estar dormindo ao meu lado. Ligações à tarde, durante o horário de trabalho, quando ele supostamente não podia ser contatado. Trocamos mensagens de fim de semana enquanto ele estava sentado na nossa sala de estar, alegando estar verificando e-mails de trabalho. A frequência aumentou drasticamente nos últimos 3 meses. O que começou como um contato ocasional evoluiu para uma comunicação diária, às vezes durando horas. Alguém na vida do meu marido se tornou importante o suficiente para justificar esse nível de atenção, esse nível de sigilo. Quando Timothy chegou em casa naquela noite, eu estava esperando na cozinha com as contas de telefone espalhadas no balcão como provas em um julgamento criminal. Você pode me explicar isso? Perguntei, com a voz mais firme do que eu me sentia. O rosto de Timothy passou por uma série de transformações rápidas. Confusão, reconhecimento, culpa e, finalmente, raiva defensiva. Você mexeu nos meus documentos pessoais. Eles estavam misturados com nossos documentos fiscais conjuntos, respondi. Eu não estava bisbilhotando. Eu estava organizando. Isso está relacionado ao trabalho, ele disse, mas sua voz não demonstrava convicção. Meu chefe exige uma linha separada para certos projetos. Problemas de confidencialidade. Seu chefe exige que você envie uma mensagem à meia-noite. Timothy ficou tenso. Você está sendo paranoica, Catherine. Esse tipo de comportamento suspeito é exatamente o motivo dos problemas do nosso casamento. A acusação me atingiu como um golpe físico. Nosso casamento estava com problemas. Isso era novidade para mim, embora aparentemente não fosse novidade para ele. Que problemas, Timothy? Não entendo o que está acontecendo aqui. Tudo tem que ser sobre você, não é? Sua voz se elevou com uma frustração que parecia estar crescendo há meses. Você questiona tudo o que eu faço, todos os lugares que vou, todas as pessoas com quem converso. É sufocante. Ele pegou as chaves no balcão e foi em direção à porta. Preciso de ar. Preciso de espaço. Preciso não ser interrogado na minha própria casa. A porta da frente bateu com força, deixando-me sozinha com a conta telefônica e a percepção devastadora de que meu marido estava guardando segredos que exigiam um nível profissional de enganação para serem mantidos. 2 dias depois, o encontro no supermercado acrescentou outra peça ao quebra-cabeça que eu estava começando a reconhecer. Eu estava escolhendo vegetais para o jantar quando notei uma jovem me encarando com uma intensidade desconfortável. Ela era linda daquele jeito natural que me deixava imediatamente constrangida com a minha própria aparência. Meu cabelo que nunca se mantinha no estilo. Minhas roupas que de repente pareciam desleixadas e ultrapassadas. Você deve ser Catherine, ela disse, aproximando-se com nervosismo evidente. Desculpe. Nós nos conhecemos? Sou Judith, respondeu ela, com as mãos tremendo levemente ao se apresentar. Trabalho com Timothy. Ele menciona você às vezes. Timothy raramente falava sobre seus colegas comigo e certamente nunca mencionou ninguém chamada Judith.
O nervosismo dela parecia desproporcional a um encontro casual no supermercado. Ela olhava ao redor sem parar, como se esperasse que alguém nos pegasse conversando. Ele me contou sobre a sua festa de aniversário, continuou Judith. Parece que vai ser linda. Isso me pareceu particularmente estranho. Timothy estava relutante em falar sobre nossa celebração, alegando que preferia momentos privados a demonstrações públicas. Por que ele compartilharia detalhes com um colega de trabalho que ele nunca mencionou? Que atencioso da parte dele falar sobre nosso casamento no trabalho, eu disse cuidadosamente, estudando seu rosto em busca de pistas sobre o que ela não estava me contando. O sorriso de Judith vacilou. Ah, ele não fala exatamente sobre o seu casamento. Ele fala de outras coisas, coisas pessoais. Ela fez uma pausa, parecendo perceber que havia revelado demais. Preciso ir. Foi um prazer conhecê-la, Catherine. Ela correu em direção à saída com urgência óbvia, deixando-me parado na seção de produtos com perguntas se multiplicando em minha mente como células cancerígenas. Coisas pessoais. Que coisas pessoais Timothy compartilharia com uma bela jovem colega de trabalho que ele não poderia discutir com a esposa? O jantar semanal na casa de Mason e Sharon no domingo seguinte proporcionou outra camada de compreensão sobre a posição precária que eu ocupava naquela família. O que antes parecia uma crítica branda agora se revelava uma avaliação sistemática, uma revisão de desempenho na qual eu aparentemente estava falhando. A filha da Margarete acabou de ter um bebê lindo, anunciou Sharon enquanto nos sentávamos para saborear seu assado perfeitamente preparado. Uma bênção para a família deles. Netos trazem tanta alegria. Ela olhou significativamente para minha barriga lisa, e eu senti a familiar onda de vergonha que acompanhava essas conversas. Os Johnsons estão esperando o segundo neto, continuou Sharon, implacável. E os Pattersons acabaram de dar as boas-vindas ao terceiro. Parece que todos da nossa idade estão colhendo os frutos de casamentos bem-sucedidos. Mason aderiu ao ataque com precisão cirúrgica. Casamentos bem-sucedidos geralmente geram filhos no primeiro ano. Isso demonstra compatibilidade, valores compartilhados e aptidão biológica. Tentei redirecionar a conversa para tópicos mais seguros, mas Sharon persistiu com observações sobre o legado familiar e a importância de dar continuidade às linhagens. Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas para ferir, mas mantendo uma negação plausível. Não se tratava de crueldade absoluta. Tratava-se de desmoralização estratégica. Timothy ficou sentado durante essas conversas em completo silêncio, sem me defender nem desviar a conversa dos meus aparentes fracassos. Sua participação passiva na minha humilhação foi talvez mais devastadora do que a crueldade ativa de seus pais. Pedi licença e fui ao banheiro, onde encostei as costas na porta e chorei silenciosamente enquanto suas vozes continuavam na sala de jantar. Através das paredes finas, eu podia ouvi-los discutindo minhas inadequações como se eu fosse um eletrodoméstico defeituoso que eles estavam pensando em substituir. 2 anos deveriam ter sido um tempo adequado, dizia Mason. Talvez o problema seja mais fundamental do que acreditávamos inicialmente. Sharon respondeu. A voz de Timothy estava baixa demais para distinguir as palavras, mas seu tom sugeria concordância em vez de protesto. Quando voltei à mesa, a conversa já havia mudado para assuntos mais seguros. Mas o estrago já estava feito. Agora eu entendia que minha posição naquela família era condicional, probatória, sujeita a métricas de desempenho que eu aparentemente não estava conseguindo atingir. O telefonema da minha mãe veio naquela quinta-feira à noite, enquanto eu preparava uma sopa que não seria comida porque Timothy estava trabalhando até tarde novamente. Sua voz transmitia a preocupação de que somente as mães conseguem calibrar perfeitamente as defesas dos filhos. Catherine, querida, você parecia tão cansada na nossa última conversa. Você está dormindo o suficiente? Comendo direito? Estou bem, mãe. Só estou ocupada com os planos do aniversário. O Timothy perdeu o jantar de Páscoa conosco e o Natal foi tenso. Está tudo bem entre vocês dois? A pergunta pairava no ar como fumaça, impossível de ignorar, mas perigosa de reconhecer. Como eu poderia explicar que meu marido estava se tornando um estranho? Que a família dele me tratava como uma funcionária decepcionante? Que eu estava descobrindo evidências de mentiras que eu ainda não conseguia compreender completamente. Estamos bem, menti. Apenas os ajustes normais da vida de casado.
Catherine, a voz da minha mãe carregava a autoridade de alguém que criou 3 filhos e sobreviveu a 35 anos de casamento. Sabe, você pode me contar qualquer coisa. Se precisar de ajuda, se precisar voltar para casa por um tempo, se precisar de qualquer coisa. A oferta de refúgio foi reconfortante e assustadora ao mesmo tempo. Significava que ela via o que eu tanto tentava esconder, que meu casamento perfeito estava desmoronando e que eu estava orgulhosa ou assustada demais para pedir ajuda. Visitarei você em breve, prometi, sabendo que estava evitando suas perguntas perspicazes sobre o estado do meu relacionamento. Eu te amo, querida. Lembre-se de que você merece ser feliz. Depois que ela desligou, fiquei na cozinha vazia segurando o telefone me perguntando quando a felicidade tinha se tornado algo que eu tinha que lembrar que merecia, em vez de algo que eu naturalmente esperava. Agora, sentado neste jantar de aniversário com Mason se preparando para fazer seu anúncio, percebi que todos aqueles sinais de alerta estavam me levando a esse momento. Os telefonemas misteriosos, a linda colega de trabalho, a crescente impaciência da família, as perguntas preocupadas da minha mãe, tudo isso estava contribuindo para a surpresa que me aguardava naquela sala de jantar perfeitamente mobiliada. A sobremesa permaneceu intocada diante de mim enquanto Mason pigarreava com autoridade teatral. Mason pigarreou com a autoridade de alguém acostumado a exigir atenção. Mas antes que ele pudesse começar seu anúncio, minha mente se voltou para a consulta médica que havia ocorrido apenas 48 horas antes. A lembrança parecia distante e imediata, como olhar fotos da vida de outra pessoa e, ao mesmo tempo, viver cada momento com dolorosa clareza. Erika insistiu em me levar ao consultório do Dr. Patterson. Seu entusiasmo por finalmente obter respostas definitivas era reconfortante e avassalador. A clínica de fertilidade ocupava o 3º andar de um prédio médico reluzente. Seus corredores estéreis estavam repletos de posters motivacionais com mães sorridentes e bebês gordinhos. A ironia não me passou despercebida. Cercada por imagens de gestações bem-sucedidas, enquanto eu documentava 2 anos de fracasso. Pense bem, Erika sussurrou enquanto esperávamos na recepção. Até quinta-feira, talvez tenhamos a resposta que você tanto esperava. Os formulários pareciam confissões escritas em terminologia médica. Há quantos meses eu estava tentando engravidar? 24. Eu já havia tido alguma gravidez, bem-sucedida ou não? Estava passando por estresse conjugal que pudesse afetar a concepção? Fiquei olhando para aquela pergunta por um minuto inteiro antes de marcar a caixa às vezes. A doutora Patterson era uma mulher gentil, na faixa dos 50 anos, que havia feito o parto de metade dos bebês em nossa cidade. A sala de exames era pintada em tons pastéis suaves, mas nada conseguia suavizar a realidade clínica do que estávamos investigando. A aparente recusa do meu corpo em cooperar com a expectativa mais básica do casamento. Conte-me sobre seus níveis de estresse, disse a doutora Patterson durante o exame, com um tom gentil, mas investigativo. Normal, eu acho, as pressões habituais da vida de casado. Você está feliz no seu casamento, Catherine? A pergunta pairava no ar entre nós como uma acusação. Erika apertou minha mão da cadeira ao lado da mesa de exame, e percebi que minha hesitação antes de responder havia revelado mais do que qualquer palavra poderia revelar. Sim, eu finalmente respondi, mas até eu conseguia ouvir a incerteza na minha voz. A coleta de sangue foi como se minha última esperança estivesse sendo extraída por uma agulha. Cada frasco representava outra chance para meu corpo se redimir, para provar que eu era digna do nome que carregava, digna da família com a qual me casei. Erika segurou minha outra mão durante o procedimento, seus dedos quentes e firmes, enquanto os meus tremiam de energia nervosa. Os resultados estarão prontos na quarta-feira, disse o Dr. Patterson. Entraremos em contato com os resultados. Agora, sentados em nosso jantar de aniversário, eu me perguntava se aqueles resultados dos testes chegariam a tempo de mudar qualquer anúncio que Mason estivesse se preparando para fazer. Talvez notícias positivas pudessem salvar um casamento que parecia cada vez mais precário a cada dia. O confronto com Timothy 3 noites depois da consulta médica destruiu o que restava das minhas ilusões sobre o nosso relacionamento. Aproximei-me dele em nosso quarto enquanto ele se preparava para dormir. Munida de folhetos sobre tratamentos de fertilidade e com uma esperança desesperada de que uma intervenção médica pudesse preencher o abismo crescente entre nós. Timothy, tenho pensado no que o Dr. Patterson disse. Há opções que ainda não exploramos. Tratamentos que podem nos ajudar a engravidar.
A resposta dele foi imediata e devastadora em sua frieza. Talvez não estejamos destinados a ter filhos juntos, Catherine. Talvez nossos corpos estejam nos dizendo algo que devemos ouvir. As palavras me atingiram como golpes físicos. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez este casamento tenha sido um erro desde o início. Talvez estivéssemos tentando forçar algo que nunca deveria dar certo. Olhei para aquele estranho que tinha o rosto do meu marido, mas falava com a voz de alguém que já havia saído emocionalmente do nosso relacionamento. Tem mais alguém, Timothy? Seu silêncio se estendeu entre nós como um veredito de culpa. Quando ele finalmente falou, sua voz era monótona e definitiva. Acho que devo dormir no quarto de hóspedes esta noite. Nós dois precisamos de espaço para pensar no que realmente queremos. Aquela noite marcou o início de uma nova fase em nosso casamento. Uma fase em que vivíamos como estranhos compartilhando uma casa, mantendo as aparências e, ao mesmo tempo, reconhecíamos secretamente que algo fundamental havia quebrado irreparavelmente. A descoberta dos verdadeiros sentimentos de Mason e Sharon sobre mim aconteceu durante uma reunião familiar de rotina no domingo seguinte. Eu me ofereci para ajudar Sharon a servir a sobremesa, um gesto que antes parecia uma devoção filial, mas agora parecia mais uma performance artística desesperada. A despensa onde Sharon guardava seus bons pratos ficava próxima à sala de jantar, separada por uma parede fina que não abafava as conversas. Eu estava pegando os pratos de cristal do bolo quando ouvi meu nome sendo pronunciado com indisfarçável desprezo. Catherine provou ser incapaz de cumprir o requisito mais básico do casamento. Sharon estava dizendo a Mason. 2 anos sem sequer um aborto espontâneo para comprovar. Na idade dela, se fosse para acontecer naturalmente, já teria acontecido. A menina é defeituosa, respondeu Mason com a crueldade casual de alguém discutindo um produto defeituoso. Timothy merece algo melhor, uma esposa que realmente possa ter filhos em vez de ficar dando desculpas. Minhas mãos congelaram nos pratos de servir. À medida que a conversa prosseguia com uma ferocidade crescente, eles discutiam minha aparência, minha personalidade, meu valor como membro da família, com a análise imparcial de juízes proferindo um veredito. Cada palavra destruía mais um pedaço da minha autoestima, deixando-me vazio e tremendo naquele pequeno espaço escuro. Precisamos encontrar uma esposa mais adequada para Timothy, concluiu Sharon. Alguém mais jovem, comprovadamente fértil e com uma família melhor. Quando finalmente saí da despensa com as travessas, minhas mãos tremiam tanto que o cristal chocalhava como sinos de vento. Sharon levantou os olhos da mesa de jantar, onde estava arrumando guardanapos com precisão militar. Catherine, você está pálida? Está se sentindo bem? A preocupação em sua voz parecia zombaria depois do que eu tinha acabado de ouvir. Essas pessoas que sorriam para mim nas mesas de jantar em família estavam planejando ativamente a destruição do meu casamento. A família que eu tanto tentei agradar já havia decidido que eu não era digno de sua aceitação. Apesar dessas crescentes evidências de traição e rejeição, me dediquei ao planejamento da comemoração do nosso aniversário com determinação maníaca. A festa se tornou minha última tentativa desesperada de provar meu valor. De demonstrar que eu era valioso o suficiente para continuar, apesar das minhas aparentes falhas biológicas. Passei horas selecionando flores que ficariam lindas em fotos, escolhendo um cardápio que impressionaria até mesmo os padrões críticos de Sharon, elaborando convites que atingiram o equilíbrio perfeito entre elegância e aconchego. Cada decisão parecia carregada de significado, como se o sucesso da festa pudesse de alguma forma salvar um casamento que claramente não tinha mais salvação. A ironia era sufocante. Eu estava planejando celebrar um relacionamento que se tornará uma fonte de humilhação diária. Eu estava investindo tempo, dinheiro e energia emocional para comemorar uma união que as outras partes envolvidas aparentemente consideravam um fracasso. Mesmo assim, agarrei-me ao ritual de celebração como se fosse um bote salva-vidas em um oceano de incertezas. Cada detalhe que organizei parecia uma evidência a meu favor, uma prova de que eu era digna de amor, apesar da minha incapacidade de engravidar. Os lençóis caros, o vinho cuidadosamente escolhido, o esquema de cores perfeitamente coordenado, tudo isso era testemunho do meu valor como esposa e membro da família. Mas mesmo enquanto eu assinava cheques e fazia os arranjos finais, eu sabia que estava planejando meu próprio velório. A festa de aniversário deixou de ser uma forma de celebrar nosso casamento e passou a ser mais uma forma de dizer adeus à vida que eu achava que estávamos construindo juntos.
Agora, enquanto Mason se preparava para fazer o anúncio que ele havia planejado para esse momento, percebi que todos os meus preparativos cuidadosos tinham sido para isso, não uma celebração, mas um final cuidadosamente orquestrado que eu, sem saber, ajudei a encenar. A sobremesa permaneceu intocada diante de mim enquanto o peso das expectativas que eu nunca conseguiria atender me pressionava como uma pedra esmagadora. O pigarro de Mason pareceu ecoar por mais tempo do que deveria, e naquele momento prolongado, tomei consciência de como todo esse dia parecia uma apresentação em que todos, exceto eu, receberam um roteiro com antecedência. A manhã começou com Mason chegando em nossa casa mais cedo do que o esperado, com os braços carregados de flores e vinho que eu não havia pedido para a celebração da noite. Sua saudação foi efusiva de uma forma que parecia completamente artificial, seu abraço durou vários segundos a mais, enquanto seus olhos fixaram os meus com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Catherine, minha querida nora, disse ele, com o carinho saindo da língua com precisão teatral. Esta noite será uma noite tão especial, uma noite tão memorável. Espero que você esteja preparada para o quão especial será. A repetição do especial parecia um aviso disfarçado de entusiasmo. Sharon estava igualmente estranha, praticamente vibrando de expectativa enquanto voava pela nossa cozinha, reorganizando itens que não precisavam ser reorganizados e oferecendo sugestões de melhorias que eram, na verdade, ordens envoltas em falsa polidez. Você deveria usar seu vestido azul esta noite, Catherine, aquele com decote alto. Muito apropriado para a ocasião. Quando foi que minha sogra se importou com minhas escolhas de roupa? Quando foi que ela deu conselhos de moda sem ser criteriosamente criticada? No entanto, lá estava ela, tratando-me com uma solicitude que parecia mais ameaçadora do que sua fria desaprovação habitual. Timothy estava me evitando o dia todo, alegando nervosismo por receber familiares, mas seu comportamento sugeria culpa em vez de ansiedade social. Ele andava pela nossa casa como um homem se preparando para uma execução, olhando o relógio repetidamente e se assustando cada vez que o telefone tocava. Quando tentei puxar conversa com ele sobre detalhes de última hora da festa, suas respostas foram monossilábicas e distraídas. Você confirmou a entrega do vinho? Perguntei enquanto arrumávamos as flores na sala de estar. Sim. E as cadeiras extras da casa dos seus pais? Já estão arrumadas. Timothy, você está se sentindo bem? Você parece tenso. Ele olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Dor, talvez, ou arrependimento. Estou bem, Catherine. Só quero que tudo corra bem esta noite. Mas nada em seu comportamento sugeria que ele quisesse que a noite corresse bem. Tudo em seu comportamento sugeria que ele temia o que estava por vir. A chegada da Erika proporcionou o primeiro momento genuíno de aconchego que experimentei o dia todo. Ela invadiu nossa casa com sua energia característica. Mas até ela parecia diferente naquela noite. Sua excitação era palpável, quase maníaca, e ela agarrou a bolsa com uma intensidade protetora. Catherine, exclamou ela, abraçando-me com um carinho intenso. Mal consigo me conter. Esta vai ser a melhor festa de aniversário de todas. Afastei-me para estudar seu rosto, notando o rubor intenso em suas bochechas e a maneira como seus olhos brilhavam com segredos mal contidos. Erika, você parece que vai explodir. O que deu em você? Eu disse que tenho o presente perfeito para você. O momento vai ser absolutamente perfeito. Transformador, Catherine. Este presente vai mudar tudo. Ela continuou tocando a bolsa enquanto falava, seus dedos traçando o contorno do que presumi ser um envelope. O gesto era ao mesmo tempo protetor e reverente, como se ela estivesse carregando algo precioso e frágil. Você está me deixando nervoso com todo esse mistério, eu disse, mas seu entusiasmo era contagiante. Pela primeira vez no dia, senti uma pontada de esperança genuína. Talvez a surpresa que Erika tivesse planejado pudesse contrabalançar a estranha tensão que vinha crescendo desde a manhã. Confie em mim, ela sussurrou, apertando minhas mãos. Quando chegar o momento certo, quando tiver o impacto máximo, eu lhe darei algo que fará com que todos nesta sala entendam o quão especial você é. A presença dela me ancorou de uma forma que nada mais havia feito naquele dia. Enquanto a família de Timothy me fazia sentir como uma estranha tentando obter a aprovação deles, Erika me fazia sentir vista e valorizada por quem eu era, e não pelo que eu podia oferecer.
À medida que os convidados começaram a chegar, a dinâmica social da festa imediatamente pareceu errada, de maneiras que não conseguia expressar. Familiares e velhos amigos entravam pela porta da frente com felicitações que soavam vazias e abraços que pareciam mais condolências do que comemorações. Meu primo Michael, normalmente barulhento em reuniões familiares, parecia contido e evitava contato visual quando falava comigo. Parabéns, Catherine. Espero que esta noite lhe traga tudo o que você merece. Tudo o que eu merecia. Porque isso soou menos como uma bênção e mais como uma ameaça. A senhora Henderson, da rua abaixo, normalmente cheia de conversa animada sobre fofocas da vizinhança, fez elogios extraordinariamente elaborados que pareciam ensaiados. Catherine, querida, você está absolutamente radiante esta noite, tão corajosa, tão digna. Sempre admirei sua força. Corajoso, digno. Essas não eram palavras tipicamente associadas a comemorações de aniversário. Eram palavras reservadas para pessoas que enfrentam a adversidade com elegância. Durante o coquetel, percebi algumas trocas significativas entre os convidados quando eles achavam que eu não estava observando. Sobrancelhas levantadas, acenos sutis, conversas sussurradas que cessavam abruptamente quando me aproximava. O tecido social do partido parecia carregado de informações que todos possuíam, menos eu. Minha tia Patrícia me encurralou perto da lareira, suas mãos envelhecidas agarrando as minhas com uma urgência incomum. Catherine, querida, você está terrivelmente pálida. Está se sentindo bem? Tem comido o suficiente? Estou bem, tia Patrícia. Só estou animada com a comemoração. Ela estudou meu rosto com um olhar penetrante que havia aperfeiçoado durante décadas ensinando alunos do ensino médio. Se precisar de alguma coisa, Catherine, qualquer coisa. Você tem o meu número. Prometa que vai ligar se precisar de ajuda. Ajuda com o quê? Porque todos pareciam acreditar que eu precisaria de ajuda com alguma coisa. Que crise todos estavam prevendo e eu permaneci alheio? O comportamento de Timothy ao longo da noite confirmou minha crescente suspeita de que ele estava se preparando para algo que exigia fortalecimento psicológico significativo. Ele bebia mais do que eu já o tinha visto beber em uma reunião de família, e sua habitual taça de vinho foi substituída por várias idas ao carrinho de bar. Ele manteve uma distância física cuidadosa de mim, evitando toques casuais e olhares mútuos que normalmente caracterizavam nossas interações públicas. Quando os convidados perguntavam sobre nosso casamento ou planos futuros, suas respostas eram vagas e rapidamente redirecionavam para tópicos mais seguros, como trabalho ou esportes. Observei olhar o relógio obsessivamente, como se estivesse esperando um momento específico chegar. Suas conversas com o pai sempre terminavam abruptamente quando eu me aproximava. Seus sussurros carregavam uma urgência que me dava um aperto no estômago de apreensão. Timothy, sussurrei durante um breve momento em que nos encontramos sozinhos na cozinha. O que houve com você esta noite? Você está agindo como se estivesse em um funeral em vez da nossa festa de aniversário. Ele olhou para mim com olhos que pareciam pedir desculpas por crimes ainda não cometidos. Catherine, só quero que você saiba que nada disso foi pessoal. Nada disso aconteceu porque você não é uma boa pessoa. Nada disso era pessoal. Timothy, você está me assustando. Mas antes que ele pudesse responder, Sharon apareceu na porta com o anúncio de que o jantar estava pronto para ser servido. Agora, enquanto Mason se preparava para fazer o anúncio que havia sido planejado para aquele momento, percebi que cada interação estranha, cada olhar significativo, cada conversa sussurrada estava levando a isso. O deserto permanecia intocado diante de mim enquanto o peso da revelação iminente me pressionava como uma tempestade prestes a desabar. A tempestade que estava se formando a noite toda finalmente se dissipou com as próximas palavras de Mason. Senhoras e senhores, familiares e amigos, ele começou, sua voz carregando a autoridade praticada de alguém dando um veredito que já havia sido decidido. Estamos reunidos esta noite não apenas para comemorar o segundo aniversário de casamento de Catherine e Timothy, mas para abordar alguns assuntos familiares muito importantes. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto a sala ficava completamente silenciosa. Até a suave música clássica que tocava ao fundo pareceu desaparecer, deixando apenas o som do meu próprio coração batendo forte em meus ouvidos. Mason enfiou a mão no bolso do paletó com precisão teatral e tirou um envelope que parecia oficial e ameaçador à luz de velas. Ele assegurou alto o suficiente para que todos vissem, como um promotor apresentando evidências a um júri.
O casamento, ele continuou, seu olhar pousado em mim com uma intensidade desconfortável, é uma instituição com propósitos específicos. Quando esses propósitos não são cumpridos após um período de tempo razoável, decisões difíceis devem ser tomadas para o bem de todas as partes envolvidas. Minha boca ficou seca. O garfo de sobremesa tremeu na minha mão quando o coloquei no prato de porcelana com um tilintar suave que pareceu ecoar pelo ambiente silencioso. Catherine, minha querida, disse Mason, e seu carinho parecia uma lâmina envolta em seda. Você faz parte da nossa família há exatamente 2 anos. Isso representa tempo suficiente para avaliar o sucesso desta união e fazer os ajustes necessários para o futuro. Timothy ficou paralisado ao lado da cadeira do pai, com o rosto pálido como um pergaminho e os olhos fixos em algum ponto invisível além do meu ombro. Ele parecia um homem diante de um pelotão de fuzilamento, só que não era ele quem estava prestes a ser executado. Já que você não pôde nos dar um herdeiro, continuou Mason, com a voz ficando mais forte a cada palavra. Aqui, pegue este presente de aniversário. O envelope se materializou diante de mim, segurado firmemente pela mão confiante de Mason. Ao redor da mesa, eu podia ouvir alguns convidados respirando fundo, enquanto outros se inclinavam para a frente com o fascínio mórbido de espectadores de uma execução pública. Minhas mãos tremiam ao aceitar o envelope. O papel parecia caro, substancial, carregado de uma importância que eu estava apenas começando a entender. O endereço do remetente estava gravado com o logotipo de um escritório de advocacia que não reconheci. Abra, Catherine, Sharon insistiu do outro lado da mesa, com a voz vibrante de uma excitação mal contida. Estamos todos ansiosos para ver sua reação. O envelope pareceu ficar mais pesado em minhas mãos trêmulas. Uma parte de mim queria guardá-lo sem abrir, para preservar por mais alguns momentos a ilusão de que minha vida não mudaria irrevogavelmente, mas 45 pares de olhos estavam me observando, esperando minha resposta para o que quer que estivesse lá dentro. Rasguei o selo com dedos que pareciam desconectados do meu corpo. Os documentos legais dentro eram nítidos e formais, seu cabeçalho oficial fazia tudo parecer repentinamente e assustadoramente real. Petição de dissolução do casamento. Li em voz alta, minha voz quase um sussurro. A linguagem jurídica formal não conseguia disfarçar a realidade brutal do que eu estava segurando. Timothy se encontrou com advogados. Preencheu a papelada. Planejou meu abandono com a mesma precisão metódica que outros casais usam para planejar férias. A sala começou a girar enquanto eu processava a terminologia que reduzia nosso casamento a um acordo contratual encerrado devido a diferenças irreconciliáveis decorrentes da falha dos entrevistados em conceber filhos dentro de um prazo razoável. Timothy, olhei para meu marido, desesperada por algum sinal de que aquilo era uma piada cruel e elaborada, de que ele se apresentaria e explicaria que tudo aquilo era um mal-entendido. Em vez disso, ele permaneceu congelado ao lado do pai, seu silêncio falando mais alto do que qualquer confissão. O homem com quem dividi a cama por 2 anos, o homem cujo café da manhã eu havia preparado naquela mesma manhã, não conseguia nem olhar para mim enquanto eu segurava a documentação legal de sua traição. Tem mais, Catherine, anunciou Sharon com o entusiasmo de quem revela o segundo ato de uma apresentação divertida. Gostaríamos que você conhecesse alguém muito especial. Uma jovem mulher deu um passo à frente, vindo de onde estava, perto da porta da sala de jantar. Eu a reconheci imediatamente, Judith do supermercado, a colega de trabalho nervosa que sabia sobre nossa festa de aniversário. Mas naquela noite ela não estava nervosa. Estava usando um vestido de seda azul que realçava perfeitamente sua tez, e seu cabelo estava penteado com precisão profissional. Catherine, continuou Sharon com uma alegria mal disfarçada, gostaria que você conhecesse Judith, a noiva de Timothy. Eles planejam se casar assim que o divórcio for finalizado. As palavras me atingiram como golpes físicos. Noivo. Eles já estavam noivos quando eu ainda era legalmente casada com ele. A traição tinha camadas que eu estava apenas começando a entender. Olhei para Judith com mais cuidado agora, notando detalhes que me escaparam durante nosso encontro no supermercado. Ela usava brincos que me pareciam familiares. Delicadas pérolas que de repente reconheci como sendo da avó de Timothy. As heranças de família que me foram prometidas já estavam adornando meu substituto. Queríamos que você a conhecesse adequadamente, explicou Mason com o tom de alguém conduzindo uma transação comercial, para que não houvesse confusão sobre os preparativos futuros. Judith vem de uma família excelente e já provou sua capacidade de engravidar.
comprovada a sua capacidade de conceber. As palavras ecoavam em minha mente enquanto eu olhava para aquela jovem que era aparentemente superior a mim no único aspecto que importava para esta família. Ela não era apenas a amante de Timothy. Ela era sua evolução. Cuidadosamente selecionada e avaliada quanto ao seu potencial reprodutivo. Os papéis só precisam da sua assinatura, Catherine. Timothy finalmente falou, com a voz tensa. Eu já assinei. Podemos facilitar para todos. Fácil para todos. Como se houvesse uma maneira fácil de dissolver seu casamento na frente de uma plateia de familiares e amigos. Como se houvesse uma maneira fácil de descobrir que seu marido estava planejando sua substituição enquanto você arrumava as flores para a comemoração do seu aniversário. Olhei novamente para os papéis do divórcio, na linha marcada com um post-it amarelo onde minha assinatura era necessária. A caneta que Mason me ofereceu parecia impossivelmente pesada, sobrecarregada pela finalidade do que me pediam para fazer. Ao redor da mesa, os convidados se remexeram nas cadeiras com a energia desconfortável de pessoas que testemunharam algo que sabiam que estava errado, mas não conseguiam impedir. Alguns evitavam totalmente o contato visual, enquanto outros assistiam com o fascínio de espectadores em uma apresentação teatral particularmente dramática. A voz de Catherine Erika cortou o silêncio, e eu olhei para cima e vi minha melhor amiga parada perto da entrada da sala de estar, com o rosto branco de choque e fúria. Não assine nada. Ainda não. Mas eu estava além da capacidade de raciocinar. A humilhação era completa, a traição, absoluta. Essas pessoas que fingiam se importar comigo orquestraram sistematicamente minha destruição e fizeram isso na frente de todos que eu conhecia. Em meio a lágrimas que faziam os documentos legais se embaçarem diante dos meus olhos, assinei meu nome na linha designada. A caneta riscou o papel com determinação. Cada letra da minha assinatura selou meu destino e encerrou meu casamento da maneira mais pública e humilhante possível. A sala explodiu em aplausos aliviados e felicitações por Timothy, como se minha dor fosse o preço do ingresso para a celebração deles. Os aplausos e felicitações cessaram instantaneamente quando Erika deu um passo à frente. Seu rosto se transformou de choque em algo muito mais perigoso. Fúria fria e calculada. A excitação que eu havia notado em seu comportamento ainda estava lá. Mas agora eu entendia sua verdadeira natureza. Ela não estava animada com a comemoração do meu casamento. Estava animada com o que carregava naquele envelope, e testemunhar minha humilhação pública lhe dera o momento perfeito para usá-lo. Já que estamos trocando presentes, anunciou Erika, sua voz cortando a celebração com precisão cirúrgica, eu também tenho um. A energia do salão mudou instantaneamente. Os convidados que haviam brindado com brindes a Timothy e Judith agora se voltavam para Erika com expressões que variavam da curiosidade à preocupação. Mason, ainda se deleitando com o brilho da orquestração bem-sucedida da minha humilhação, pareceu irritado com essa interrupção inesperada. Erika, querida, começou Sharon, com o tom de voz carregado da doçura condescendente que reservava para pessoas que considerava indignos de sua atenção. Que bom que você quer participar, mas acho que já tivemos emoção suficiente por uma noite. Ah, discordo completamente, respondeu Erika, com um sorriso afiado como uma lâmina. Acho que esta noite está só começando. Ela enfiou a mão na bolsa com deliberada lentidão, retirando o envelope que estivera protegendo a noite toda. Mas em vez de me entregar, como eu esperava, ela foi direto até a ponta da mesa onde Mason estava. O simbolismo não passou despercebido por ninguém na sala, ela estava desafiando o patriarca diretamente, enfrentando poder com poder. Este envelope contém informações que acredito que lhe interessarão muito, disse Erika, segurando o documento fora do alcance de Mason. Informações sobre sua nora que podem ter influenciado sua decisão esta noite. Você se preocupou em reunir todos os fatos antes de prosseguir com esta apresentação? A confiança de Mason vacilou pela primeira vez na noite. Mocinha, não sei que jogo você pensa que está jogando, mas não é nenhum jogo, interrompeu Erika, com a voz ficando mais forte a cada palavra. Apenas a verdade, algo que parece estar em falta nesta família. Ela colocou o envelope sobre a mesa, bem na frente de Mason, com movimentos deliberados e controlados. Abra. A sala prendeu a respiração enquanto Mason pegava o envelope com mãos que já não estavam mais firmes. Sua antiga confiança teatral estava começando a ruir, substituída pelos primeiros sinais de incerteza. Ele rasgou o selo e retirou a única folha de papel que estava lá dentro.
Observei seu rosto enquanto ele lia, testemunhando uma transformação que era ao mesmo tempo terrível e satisfatória. A cor sumiu de suas bochechas como se alguém tivesse aberto uma válvula e deixado todo o sangue escorrer de seu corpo. Seu sorriso triunfante se dissolveu como açúcar na chuva, substituído por uma expressão de horror crescente. O que está escrito? Perguntou Sharon, com a voz rouca de ansiedade enquanto observava o rosto do marido se desfazer. As mãos de Mason começaram a tremer, o papel farfalhando como folhas de outono em uma tempestade de vento. Seus olhos iam do relatório médico ao meu rosto coberto de lágrimas, enquanto sua mente claramente lutava para processar a magnitude do que ele tinha acabado de fazer. É um teste de gravidez, sussurrou ele, as palavras quase inaudíveis em meio ao silêncio repentino e opressivo que se instalou na sala. Catherine está grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não o silêncio expectante de uma plateia aguardando o próximo ato, mas o silêncio oco de um túmulo. Os convidados que estavam comemorando momentos antes agora olhavam em choque e horror crescente à medida que as implicações dos eventos da noite começavam a ser assimiladas. Positivo, esclareceu Erika, sua voz ecoando claramente em meio ao silêncio atordoado, confirmado por exame de sangue feito 48 horas antes. Catherine está esperando seu neto, Mason. O ar que você dizia que ela jamais poderia proporcionar. Então encontrei minha voz, tirando força de algum lugar profundo dentro de mim que eu não sabia que existia. Em meio às lágrimas e à tristeza, reuni toda a dignidade que me restava e falei com uma clareza que surpreendeu até a mim. Parabéns, eu disse, olhando diretamente para Mason com olhos que não demonstravam mais submissão nem o desejo desesperado por sua aprovação. Você acabou de doar seu neto. A mudança de poder na sala foi imediata e completa. Mason, que havia comandado a noite com tanta confiança e autoridade, agora parecia um homem diante de sua própria execução. Os papéis de divórcio assinados que representaram sua vitória momentos antes agora se tornaram evidências de seu erro de cálculo devastador. Catherine, ele gaguejou, com a voz embargada ao me chamar. Catherine, nós não sabíamos. Não tínhamos ideia. Certamente podemos. Posso o quê? Perguntei, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Pode desfazer os papéis que acabei de assinar na frente de 45 testemunhas? Pode fingir que esta noite nunca aconteceu? Pode desfazer a humilhação que orquestrou para seu próprio entretenimento? Timothy finalmente encontrou a voz e deu um passo à frente com as mãos estendidas num gesto que era ao mesmo tempo suplicante e patético. Catherine, por favor, podemos resolver isso. Os papéis não precisam ser arquivados. Podemos rasgá-los agora mesmo. Resolver o quê, Timothy? Perguntei. E a ironia da situação era tão forte que chegava a ser engraçada. Resolva o nosso casamento, que você já dissolveu legalmente. Resolva o seu relacionamento com Judith, que está usando os brincos da sua avó e planejando se mudar para nossa casa. Judith, que estava ao lado de Sharon como um troféu em exibição, agora parecia que queria desaparecer no papel de parede. O triunfo que ela demonstrara com tanta confiança momentos antes havia evaporado, substituído pela desconfortável percepção de que ela havia participado da destruição do casamento de uma mulher grávida. Isso tudo é um mal-entendido, interrompeu Sharon, elevando a voz num tom desesperado. Um problema de tempo lamentável. Podemos consertar isso. Podemos. Você pode o quê? Erika interrompeu, sua fúria agora totalmente liberada. Você pode desfazer os documentos legais. Você pode apagar a humilhação pública. Você pode magicamente transformar esta celebração de volta ao que Catherine pensava que era. Mason agora implorava abertamente. Sua arrogância anterior evaporou completamente. Catherine, por favor. Você precisa entender. Achávamos que estávamos fazendo o melhor para todos. Achávamos. Você pensou errado. Eu disse simplesmente. Você achou que poderia se livrar de mim como se fosse uma mercadoria defeituosa e me substituir por um modelo mais novo. Achou que poderia orquestrar minha humilhação para seu entretenimento. Achou que poderia destruir minha vida sem consequências. A realidade jurídica dos documentos assinados estava sendo assimilada na sala. Mesmo que eu quisesse perdoar essa traição, mesmo que eu quisesse tentar a reconciliação, os papéis do divórcio criaram uma barreira legal que não poderia ser simplesmente eliminada.
As rodas da dissolução já estavam em movimento, definidas por assinaturas e testemunhas. Os papéis estão assinados, continuei, com a voz firme apesar das lágrimas ainda escorrendo pelo meu rosto. O casamento acabou, e seu neto nunca conhecerá a família que o abandonou antes mesmo de ele nascer. A celebração que havia começado com uma alegria tão cruel agora estava desperta, lamentando a morte de relacionamentos e possibilidades que nunca poderiam ser ressuscitadas. O silêncio que se seguiu à minha declaração se estendeu como um fio esticado, pronto para arrebentar. Ao redor da mesa de jantar, 45 rostos me encaravam com expressões que variavam do choque à pena e à compreensão crescente do que tinham acabado de testemunhar. Mas eu já estava farta de ser o objeto do escrutínio deles, já estava farta de ser a vítima do entretenimento deles. Erika apareceu ao meu lado como se tivesse sido convocada por algum sinal invisível, seus braços deslizando pelos meus com determinação protetora. Vamos, ela sussurrou, com a voz suave, mas firme. Estamos indo. Catherine, por favor, Timothy gritou enquanto eu empurrava minha cadeira para trás, as pernas raspando no chão de madeira com um som que parecia ecoar em meio ao caos repentino. Nós podemos consertar isso. Nós podemos consertar isso. Virei-me para olhá-lo uma última vez. Este homem que havia compartilhado minha cama, meus sonhos e meu ritual de café da manhã. Seu rosto estava pálido de pânico, suas mãos estendidas em minha direção num gesto que veio 2 anos tarde demais. Consertar o quê, Timothy? Perguntei, com a voz firme, apesar das lágrimas que continuavam a escorrer. Conserte os documentos legais que assinei na frente de todos que conhecemos. Conserte a humilhação que você orquestrou. Conserte o fato de que você me substituiu antes mesmo de se divorciar. Você não tinha resposta para isso. Nenhum deles tinha. Mason cambaleou e ficou de pé, e sua cadeira caiu para trás devido à pressa. Catherine, você precisa entender. Cometemos um erro. Um erro terrível. Mas podemos corrigir isso. Os papéis não precisam ser arquivados. Podemos rasgá-los agora mesmo. E depois, perguntei, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Finja que esta noite nunca aconteceu. Finja que você não me humilhou publicamente só para entreter nossa família e amigos. Finja que a Judith não está aí usando as joias da sua mãe e planejando se mudar para minha casa. Sharon deu um passo à frente, com o rosto vermelho de desespero. Catherine, querida, você precisa ser razoável. Famílias têm mal-entendidos. Tudo isso pode ser resolvido. Pense no bebê. Pense no que é melhor para o seu filho. A audácia de suas palavras me paralisou. O que é melhor para o meu filho, repeti lentamente. É nunca conhecer a família que o jogou fora antes mesmo de ele nascer. Com a presença constante de Erika ao meu lado, caminhei em direção à saída da sala de jantar, deixando para trás os cristais, as porcelanas e as flores cuidadosamente dispostas que antes representavam minhas esperanças de aceitação e pertencimento. Meus passos eram medidos e deliberados, cada um me levando para mais longe da vida que eu pensava que queria. Catherine. A voz de Mason falhou quando ele me chamou. Você não pode fazer isso. Você não pode tirar nosso neto de nós. Parei na soleira, virando-me uma última vez para me dirigir às pessoas que tinham acabado de destruir meu mundo com tanta precisão calculada. Não vou tirar seu neto de você, eu disse claramente. Você o entregou quando me entregou os papéis do divórcio. As vozes discutindo e as súplicas desesperadas nos seguiram pelo corredor da frente, mas ficaram mais fracas a cada passo que dávamos em direção à porta. Os convidados que tinham vindo para comemorar um aniversário agora se viam testemunhas da implosão completa de uma família, e eu podia ouvir seus murmúrios desconfortáveis misturados aos protestos cada vez mais frenéticos de Timothy e seus pais. O ar frio da noite atingiu meu rosto como uma bênção quando Erika e eu saímos na varanda da frente. Depois da atmosfera sufocante de traição e crueldade dentro da casa de Mason e Sharon, a noite de outubro parecia limpa e purificadora. Respirei fundo, enchendo meus pulmões com um ar que não carregava o peso da decepção e do julgamento. Não olhe para trás, sussurrou Erika enquanto me guiava em direção ao seu carro estacionado na calçada. Não dê a eles a satisfação de ver você hesitar.
Mantive meus olhos fixos à frente, focados nas luzes traseiras vermelhas dos carros que ladeavam a rua, nas luzes das varandas das casas vizinhas, onde outras famílias provavelmente estavam aproveitando noites normais de terça-feira, sem drama, traição ou humilhação pública. A cada passo que dava para me afastar daquela casa, eu sentia algo saindo dos meus ombros, um peso que eu carregava há tanto tempo que eu tinha esquecido como era andar sem ele. Atrás de nós, a porta da frente se abriu e a voz de Timothy ecoou pelo pátio. Catherine, por favor, não faça isso. Mas eu já estava subindo no banco do passageiro de Erika, já fechando a porta daquele capítulo da minha vida com um clique firme que parecia mais definitivo do que qualquer papel de divórcio. Erika ligou o motor e saiu do meio-fio com precisão cuidadosa, dirigindo de forma normalmente lenta e deliberada. Na segurança do seu carro, cercada pelo aroma familiar do seu perfume de baunilha e pela suave música jazz tocando no rádio, finalmente me permiti desmoronar completamente. Os soluços vinham de algum lugar bem fundo dentro de mim. O tipo de choro que envolve o corpo inteiro e te deixa sem fôlego entre ondas de tristeza. 2 anos de casamento, 2 anos tentando obter uma aprovação que nunca viria. 2 anos acreditando que estava construindo algo permanente com alguém que secretamente planejava minha substituição. Deixa sair, disse Erika suavemente, estendendo a mão para apertar a minha, sem tirar os olhos da estrada. Deixa sair tudo. Você vem segurando isso há meses. Ele tinha razão. Eu carregava o peso de um casamento fracassado, absorvia as críticas e a decepção da família de Timothy, inventava desculpas para comportamentos que deveriam ser indesculpáveis. O alívio de finalmente liberar toda aquela dor reprimida foi quase tão avassalador quanto a própria dor. Não acredito que fizeram isso com você, disse Erika, com a voz trêmula de fúria. Não acredito que planejaram toda aquela apresentação. Foi uma crueldade além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Em meio às lágrimas, consegui falar. Você me salvou, Erika. Se você não estivesse lá com os resultados dos testes, se não os tivesse enfrentado, você teria encontrado outro jeito, ela respondeu com firmeza. Você é mais forte do que jamais lhe deram crédito. Mais forte do que você mesmo imaginou. Enquanto dirigíamos pelo nosso tranquilo bairro suburbano, passando por casas onde as luzes brilhavam calorosamente nas janelas da cozinha e as famílias provavelmente se acomodavam para noites normais juntas, comecei a sentir algo inesperado se agitando junto com minha dor. Era puro alívio. O casamento que estava me sufocando aos poucos tinha acabado. A pressão constante para obter a aprovação de pessoas que nunca me aceitariam havia acabado. A pretensão de que estávamos construindo algo lindo juntos finalmente podia ser abandonada. Para onde você quer ir? Perguntou Erika enquanto nos aproximávamos do cruzamento que nos levaria à minha casa ou à dela. Casa, respondi sem hesitar. Quero ir para casa. A casa que Timothy e eu dividíamos parecia diferente quando Erika entrou na garagem. A luz da varanda que eu havia deixado acesa lançava sombras familiares no jardim da frente. Mas algo fundamental havia mudado. Esta não era mais a casa que eu dividia com meu marido. Era simplesmente a minha casa, o lugar onde eu criaria meu filho e construiria o que viesse a seguir. Erika me ajudou a carregar minha mala para dentro de casa. Sua presença preencheu o silêncio que antes parecia opressor, mas agora parecia tranquilo. Conforme eu ia passando pelos cômodos que continham 2 anos de memórias compartilhadas com Timothy, percebi que a casa não parecia mais um santuário para um casamento fracassado. Parecia o começo de algo totalmente novo. Eu deveria ligar para minha mãe, eu disse, sentando-me no sofá onde Timothy e eu assistíamos televisão juntos à noite. Os móveis familiares pareciam diferentes agora, transformados pela certeza de que eu seria o único adulto a tomar decisões sobre o que aconteceria dentro daquelas paredes. Erika assentiu, apertando meu ombro antes de ir para a cozinha. Vou fazer um chá para nós enquanto você conversa com ela. Não tenha pressa. Apesar do adiantado da hora, minha mãe atendeu no segundo toque, com a voz imediatamente alerta e preocupada maternalmente. Catherine, querida, já é quase meia-noite. Está tudo bem? A pergunta abriu uma enxurrada de palavras que eu não sabia que estavam esperando para jorrar. Contei tudo a ela. As contas telefônicas misteriosas, o encontro com Judith no supermercado, os comentários cruéis nos jantares de família e, finalmente, a devastadora festa de aniversário que terminou com os papéis do divórcio e os resultados dos testes de gravidez criando um caos em igual medida.
Ah, minha querida filha, sussurrou minha mãe quando terminei, com a voz carregada de emoção. Eu sabia que algo estava errado. Eu pude ouvir isso na sua voz durante nossas últimas conversas, mas nunca imaginei que eles tratariam você com tanta crueldade calculada. A validação que ela fez da minha experiência foi como um remédio para feridas que eu não sabia como tratar. Mãe, estou grávida. O bebê que disseram que eu nunca poderia dar está crescendo dentro de mim agora. A alegria em sua voz foi imediata e descomplicada. Catherine, que notícia maravilhosa! Você vai ser uma mãe maravilhosa. Essa criança tem muita sorte de ter você. O entusiasmo dela contrastava fortemente com a aceitação condicional a qual eu havia me acostumado da família de Timothy. O amor da minha mãe pelo futuro neto não exigia métricas de desempenho ou prova biológica de valor. Simplesmente existia, puro e incondicional. Quero ficar com você um pouco, ela continuou. Ajudar você a se acomodar, a se preparar para o bebê. Você não deveria passar por isso sozinha. Pela primeira vez em meses, me senti genuinamente animada com o futuro. Eu adoraria isso, mãe. Adoraria mesmo. Os meses que se seguiram à chegada da minha mãe foram diferentes de tudo que vivi durante meu casamento. Livre do estresse constante de tentar obter uma aprovação que nunca chegaria, meu corpo respondeu à gravidez com uma resiliência notável. O Dr. Patterson comentava durante cada consulta o quanto eu parecia mais saudável e relaxado. Sejam quais forem as mudanças que você fez na sua vida, disse ela durante meu check-up de 5 meses. Elas estão funcionando perfeitamente. Sua pressão arterial está perfeita. Seu ganho de peso está no caminho certo. E, sinceramente, você está radiante. A gravidez se tornou uma celebração em vez de uma fonte de ansiedade. Erika organizou um chá de bebê que encheu minha sala de estar com amigos verdadeiros que ofereceram apoio incondicional. Minha mãe pintou o berçário em amarelo e verde suaves, criando um santuário que parecia acolhedor e acolhedor, em vez de pressionado pelas expectativas de produzir a próxima geração de uma linhagem específica. Quando Timothy tentou entrar em contato comigo por vários canais durante aqueles meses, meu advogado deixou claro que o processo de divórcio continuaria conforme o planejado e que ele não tinha nenhuma reivindicação legal de envolvimento na minha gravidez. Os papéis assinados naquela noite devastadora criaram uma barreira de ferro que protegeu tanto a mim quanto meu filho de futuras interferências. O trabalho de parto começou em uma manhã de terça-feira no final da primavera, quase 8 meses após a festa de aniversário que mudou tudo. Erika e minha mãe estavam ao lado da minha cama de hospital, oferecendo incentivo e apoio durante cada contração. A sala de parto estava cheia de amor e expectativa, mas era um amor dado livremente e não um amor condicionado ao desempenho ou ao sucesso biológico. Quando meu filho finalmente nasceu, saudável, lindo e perfeito, senti uma plenitude que nunca havia existido durante meu casamento. Ao segurá-lo pela primeira vez, entendi que era assim que se sente o amor incondicional. Não a busca desesperada por aprovação que caracterizou meu relacionamento com a família de Timothy, mas a aceitação simples e pura de outro ser humano exatamente como eles eram. Ele é lindo, sussurrou Erika, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto olhava para o bebê que eu havia batizado de David Erika Miller. Absolutamente perfeito. O nome do meio homenageia a amizade que me salvou durante meu momento mais sombrio, garantindo que meu filho sempre carregasse uma lembrança do que é a verdadeira lealdade. David cresceria sabendo que os relacionamentos mais importantes da vida eram escolhidos e não atribuídos pela biologia ou certidões de casamento. O quarto do hospital se encheu de flores e presentes de pessoas que comemoraram sua chegada sem reservas. Os amigos da igreja da minha mãe, os colegas de trabalho da Erika, os vizinhos que viram meu casamento desmoronar e queriam apoiar meu novo começo. Nenhum deles questionou seu valor com base em linhagens ou herança familiar. Eles simplesmente acolheram uma nova vida no mundo com alegria. Timothy e sua família não fizeram nenhuma tentativa de entrar em contato comigo depois do nascimento de David, aparentemente entendendo que a ponte entre nós havia sido permanentemente queimada. Os documentos legais que antes representavam minha humilhação agora serviam como proteção, garantindo que meu filho nunca seria submetido ao amor condicional e à avaliação constante que haviam tornado minha vida com eles tão miserável. À medida que David crescia, de bebê a criança pequena, nossa pequena casa se tornou um santuário de risos, caos e aceitação incondicional. Erika foi sua tia honorária, mimando-o com atenção e presentes enquanto me ajudava a enfrentar os desafios da maternidade solteira.
Minha mãe estendeu sua visita indefinidamente, alegando que nunca esteve tão feliz quanto quando estava ajudando a criar seu neto. As 3 mulheres que antes haviam sido excluídas da visão de futuro da família de Timothy criaram algo infinitamente mais valioso. Uma família escolhida construída com base no amor e não na obrigação, no apoio e não no julgamento, na aceitação e não nas métricas de desempenho. Anos depois, estou sentada no jardim do meu quintal observando David perseguir borboletas com o entusiasmo destemido de uma criança de 4 anos que nunca conheceu a rejeição. Seu riso preenche o ar enquanto ele descobre novas flores e insetos interessantes. Seu mundo se expande a cada dia, em um ambiente onde a curiosidade é celebrada em vez de controlada. A dor da traição se transformou em algo inesperado: gratidão. A crueldade de Timothy e sua família inadvertidamente me deram o maior presente possível. Eles me forçaram a descobrir minha própria força, a construir um sistema de apoio baseado em cuidado genuíno em vez da obrigação biológica de criar meu filho sem as pressões tóxicas que quase destruíram meu próprio senso de valor. David não sabe nada sobre os avós que o rejeitaram antes do nascimento. Ele conhece apenas o amor de sua mãe, de sua avó escolhida, que lhe lê histórias todas as noites, e de sua tia honorária, que lhe traz novos livros e brinquedos com uma regularidade encantadora. Sua fundação é construída na aceitação e não nas condições, na celebração e não na avaliação. A vingança que realizei não foi calculada nem vingativa. Foi simplesmente a consequência natural de viver bem, de escolher o amor em vez da obrigação, de criar um filho que jamais questionaria seu valor com base na aprovação alheia. A família de Timothy queria um herdeiro para dar continuidade ao seu legado. Em vez disso, eles criaram o início do meu, um legado construído com base na gentileza, na aceitação e na ideia radical de que o amor nunca deve exigir acréscimos. Ao observar David brincando em nosso jardim, percebi que a crueldade deles me libertou para me tornar a pessoa que eu sempre quis ser. A melhor vingança, como se viu, foi simplesmente viver bem. Se essa história de justiça suprema cativou você do começo ao fim, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Erika apareceu com aquele teste de gravidez, virando completamente o jogo contra Mason e sua família cruel. Qual foi o seu momento favorito da jornada de Catherine? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não perca mais histórias impactantes de resiliência e triunfo. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma publicação.